Olá você, chega mais! Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e aqui é o espaço para conversarmos com brasileiros que nos falam sobre as dores e as delícias de morar fora. Antes de apresentar meu entrevistado, eu convido você a assinar o podcast. Assim você não perde nenhum episódio e a me seguir nas redes sociais. Com o nome Brasileiros Longe de Casa, eu estou no Instagram, no Face e também tenho um site. Espero você por lá, tá legal? E obrigada pela sua companhia aqui. Então, chega de papo e bora viajar? Prepare-se que hoje nós vamos para Clermont, nos Estados Unidos. Vem comigo viajar na história do nosso entrevistado. Localizada na Flórida, nos Estados Unidos, a cidade de Clermont é conhecida pelos seus belos lagos, chamados de Cadeia de Clermont. Um verdadeiro paraíso para a prática de esportes aquáticos e da pesca. A apenas 35 quilômetros de Orlando, Clermont está a menos de meia hora do complexo mais famoso de parques da Flórida. Da Flórida não, né? Do mundo. O Walt Disney World. Condomínios elegantes, natureza belíssima. Neste cenário encantado, vive o nosso entrevistado de hoje, o educador Marcos das Neves. Bem-vindo ao nosso programa, Marcos, e me conta a sua história. Como é que você foi parar aí? Primeiro, o prazer é todo meu. Eu, como você já falou, trabalho na educação há várias décadas. Eu era proprietário de uma escola privada em Goiânia e também atuava naquele momento como secretário de Educação do Estado, quando um grande grupo financeiro fez uma proposta para comprar a escola. Era mais ou menos a época que estava o impeachment da Dilma, aquela ebulição, as pessoas saindo nas ruas, e eu recebendo aquele valor, que era o trabalho de mais de 20 anos que eu estava me dispondo dele, né? Eu optei por investir fora do Brasil, pelo menos por enquanto. Então, eu comprei algumas casas de férias, né? Aquelas casas de aluguel de férias, aqui nos Estados Unidos, mais precisamente em Kissimmee. E esse vai e vem, minha filha me pediu que queria fazer universidade aqui, né, porque ela já estava indo para o terceiro ano. Então, eu investi em uma casa mais residencial também, e estávamos preparados para ir. Foi quando aconteceu uma tragédia na minha família, minha filha veio a falecer, uma síndrome raríssima, e nós desistimos de tudo, até que minha esposa, meses depois daquela tristeza, falou, olha, se essa era a vontade dela, nós vamos honrá-la, nós vamos cumpri-la, nós vamos. Aí meu filho, que era menor, tinha 15 anos, ia iniciar a high school, né, que é o ensino médio, também se sentiu incentivado a vir, e nós mudamos para cá. Eu já tinha contato, eu já tinha me inscrito e passado na criteriosa seleção da Escola de Educação de Harvard. Eu queria fazer uma certificação em gestão e liderança escolar, eu comecei. A minha esposa foi aperfeiçoar o inglês dela. O Pedro, que é meu filho, foi para a high school e tudo bem. E viemos no início de 2019. O plano era ele terminar em maio de 2021 e nós então, 2020, e nós então voltaríamos. Foi quando a pandemia começou. Então a pandemia nos prendeu aqui, nós não podíamos ir para o Brasil, nós não podíamos praticamente sair de casa, o Pedro pegando aula pela online. Eu tive que fazer toda a minha certificação online, aí mudou toda a estrutura, o curso foi transformado em curso online também, devido às circunstâncias, e aquilo se prolongou, eu fui aprofundando nessa certificação, o Pedro, nesse meio tempo, resolveu terminar a high school aqui, e nós estamos nesse ponto agora. Eu apliquei para um visto que chama EB2, é um visto que é para pessoas que têm comprovada habilidade, altas habilidades em determinada área. A minha área é educação, eu apliquei, talvez por ser aluno de Harvard, alguma coisa assim, e fui aprovado. Apesar de a educação no Brasil ser uma coisa, eu tenho vivência, expertise na educação do Brasil, né? Aqui é diferente.
Mas mesmo assim foi aprovado. É um visto bastante difícil, né, de conseguir, né, Marcos, esse tipo de visto? É um visto bem específico, né? É um visto que o país entende que está agregando valor em trazer, em receber aquele estrangeiro. Essa é o mote maior do visto, é interesse nacional. Altas habilidades de interesse nacional. Então, nós tivemos, eu e, na época, a professora Raquel Teixeira, hoje secretária de Educação do Rio Grande do Sul, nós realizamos um trabalho bastante criterioso na educação pública de Goiás. E nós começamos em 2015 e terminamos em 2018. Nós alavancamos o IDEB do estado de Goiás em 8 pontos. Isso em educação é um absurdo. O Ministério da Educação, de 2 em 2 anos, mede a proficiência em matemática e português de todas as turmas do ensino fundamental 2 e do ensino médio. Goiás já tinha se destacado anos antes no ensino médio com o primeiro lugar do Brasil. Mas em 2017, pela primeira vez, Goiás ficou em primeiro lugar, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Essa experiência toda descrita em dados armazenados no Ministério da Educação, pode ser acessados por qualquer pessoa, foi isso que eu coloquei na minha, vamos dizer, defesa de tese para aplicar para o visto, né? De educação, a minha expertise é a educação pública. Na verdade, é a mesma metodologia que eu usava na minha escola particular. Então, saiu esse visto e nós estamos ficando. Apesar de, como eu te falei antes, quem muda para outro país vai ser uma pessoa eternamente dividida, uma pessoa que nunca mais vai juntar as duas partes outra vez. Você tem a parte de dentro, que é aquela eivada de emoções, de saudades, que fica no Brasil. E tem a parte de fora, segurança, as oportunidades, as escolas, a estabilidade da moeda, o conforto, enfim, a civilidade do lugar, tudo isso do lado de fora pesa, enquanto a parte de dentro também pesa. Se você decide ficar aqui, você vai ficar dividido porque o seu lado de dentro quer estar lá. E se você volta, o lado de fora vai falar, não, mas... Né? Então, como o Brasil é logo ali, em 12 horas nós estamos em Goiânia, né? Sai um voo daqui da Azul, para em Campinas, Goiânia. Nós optamos por ficar. Pesou mais o lado de fora, segurança principalmente. Isso faz muita diferença mesmo, no dia a dia principalmente, né, Marcos? Aqui, assim, às vezes a gente... é impressionante, você não precisa trancar nada. Nossa garagem tem 3 bicicletas que nós andamos aqui, que a cidade, apesar de ser montanhosa, é a única cidade... Não são montanhas, são morros, né? Isso é muito raro na Flórida. A Flórida é toda plana, é muito úmida, quente e abafada. Aqui é mais ou menos mais leve o clima, porque ela tem as suas montanhas, os seus morrinhos, a gente anda de bicicleta por aí, mas a garagem fica aberta, as bicicletas à mostra, carro com a chave na ignição, nem isso não é, mas a chave agora é por contato, né? Mas a chave fica dentro do carro. Então, essas coisas, essa segurança de você sair à noite, de você, enfim, de seu filho pedir para sair, você fica tranquilo. Então, isso tudo tem que ser pesado, né? Com certeza. Agora, Marcos, eu queria voltar um pouquinho à educação, porque você já trabalhou, inclusive, no governo também, como secretário de Educação, né? Então, você tem uma visão de educação de todos os lados, vamos dizer assim, 360 graus. Como é que você vê qual a maior diferença aqui do Brasil? Claro que isso aí não dá um programa, isso dá isso que eu estava pensando aqui. Mas, assim, em linhas gerais, de uma maneira resumida, assim, o que é tão diferente aqui no Brasil e que você observa aí na Flórida, aí nos Estados Unidos? A escola nada mais é do que a preparação para a vida fora da escola, para o mercado de trabalho. Então, o profissional hoje, ele vai encontrar o mundo, já é assim e caminha mais para que seja ainda mais
evidente um mundo onde as fronteiras são permeáveis. Em termos de comunicação, troca de conhecimentos, já são 100% permeáveis. Então, a educação ela tem que focar o lado técnico do aluno, só que não só isso é importante, nós temos que, na escola hoje, trabalhar o pensamento crítico, a criatividade, gestão de pessoas, trabalho em equipe, resolução de problemas complexos, tolerância, resistência a frustrações. Então, hoje, os nossos jovens não têm resistência à frustração. Isso a educação poderia suprir, porque vários são os fatores que levam a isso também, né? Vários fatores externos. Também, mas uma pessoa que lê, por exemplo, quando você lê, você tem letras na sua frente. Só que o seu cérebro transforma aquelas letras em imagens, em histórias, em sentimentos. Seu cérebro, ali, se você tem pouca idade, seu cérebro está formando novas conexões. A sua inteligência, entre aspas, né? Na verdade, a capacidade cognitiva está aumentando, né? Ela vai desenvolver paralelamente todas essas habilidades e competências que eu falei. Então, a escola ela tem que tirar o pé um pouquinho do conteúdo. A escola brasileira é extremamente conteudista, em especial o ensino médio. O conteúdo do ensino médio, eu duvido que algum técnico do Ministério da Educação, que algum ministro da Educação, ou qualquer um que elabora essas normas do Enem, passe no Enem. Perfeito. Eles elaboram uma prova que eles seriam reprovados. É muito conteúdo e parece que há pouco estímulo ao pensamento crítico. Exatamente. Eu gosto muito de estudar, Marcos, a linguagem simples. Há muitos estudos sobre isso, e no Brasil, um dado que me espantou muito. Eles chegaram, os estudiosos nisso, dizem que 12% apenas da população, 12%, são capazes de ouvir um jornal nacional, por exemplo, e distinguir o que é editorial do que é uma notícia. Mas olha, isso no Brasil? No Brasil. Então tá melhor do que eu pensava. Eu achei assustador. Eu achava que era menos. Somente 12% consegue. Quer dizer, se a gente tem mais ou menos 20% da população universitária, então nem os universitários, que seriam o primeiro pensamento raso, né? A gente pensar, não, quem tem a formação universitária, a gente sabe que não é assim. Quer dizer, nem os universitários conseguem, nem todos, naturalmente, distinguir o que é um editorial de um jornal de televisão, de uma notícia. Eu achei muito assustador esse dado, sinceramente. O Brasil é interessante porque o que se cobra das instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, é que o aluno passe de fase. Isso. Ou seja, que o aluno entre numa faculdade e forme, ou que o aluno entre numa escola e entre na universidade. É isso que se cobra. Não se cobra a qualidade de ensino, a qualidade do que ele está aprendendo. Exato. Então, você pega alguém que se formou em Direito, eu vi isso várias vezes, que não sabe escrever, que não sabe elaborar uma petição, mas formou. E aí, você que estudou em Harvard, qual é essa grande diferença aí desse sistema de educação aí nos Estados Unidos? Eles são menos conteudistas e se preocupam mais com esses outros aspectos da educação? Meritocracia, Mar. Tem que haver a cobrança. Agora, paralelo à cobrança, tem que se dar condições para todo qualquer aluno avançar. Hoje nós temos a inteligência artificial aí, é possível, não é nenhum ovo de Colombo, não. Já é possível acompanhar cada aluno dentro das suas capacidades e potenciais. Então, você vai aplicar uma prova para um aluno diferente daquela que você aplicaria para o mesmo aluno da mesma turma. O ensino é individualizado, né? Antes você pegava uma mesma prova e aplicava para uma sala de 40 alunos, esperando que todos os alunos tivessem o mesmo rendimento, né? E aí você gera 3, 4, 5 bons alunos, um pessoal ali na metade e uns 10, 15 que são qualificados de incapazes, né? Você aí a desistência, a evasão, a autoestima cai lá embaixo. Enfim, o aluno ele tem que ser avaliado naquilo que ele melhorou. Se ele saiu do 1 e foi para o 2, ótimo.
É isso que tem que ser premiado. Né? Obviamente que lá no final, os conhecimentos de todos têm que ser o suficiente para que eles avancem, não em termos de parâmetros estáticos, mas em termos de parâmetros que, por exemplo, uma pessoa que tem mais facilidade para língua portuguesa, então ele vai ser um advogado, ele vai ser enfim, né, um educador, etc. E tal. Ele não tem que saber números complexos. Ele tem que saber a matemática que vai servir para a vida dele. Mas essas especificidades não há necessidade. Ele tem que ser bom em português. Tem que ser bom em literatura. E aí ele fica ocupando o HD dele com coisas que não... E como ele não dá conta, como ele não tem potencial para aquilo, isso acaba frustrando. Ainda bem que houve agora a reforma do ensino médio, eu não estou aí, não estou acompanhando bem, mas o certo seria fazer, como faz aqui, matemática. Você tem a matemática 1, 2 e 3. Se o aluno pensa em ir para áreas de humanas, ele faz matemática 1. Se ele quiser fazer matemática 2, ok, mas ele não precisa. Se ele vai para biológicas, ele tem que fazer matemática 1 e 2. Se ele vai para exatas, ele tem que fazer matemática 1, 2 e 3. Aí cada aluno é medido dentro da sua vocação e aí dá para trabalhar todas aquelas outras habilidades e competências que eu falei. Principalmente, agora facilitou isso, para uma coisa só essa pandemia serviu, que foi para desmistificar o ensino online. Uma escola só funciona, Marta, ou funcionar melhor, se o aluno aprender em casa e praticar na escola. Hoje faz-se o contrário. Ele aprende na escola e pratica em casa. Então você vai passar o conteúdo, a teoria, na forma de vídeos, na forma de, enfim, de inteligência artificial, dando exercícios. Se ele errar o exercício de equação do segundo grau, o próximo exercício que o sistema entrega a ele é uma equação do primeiro grau, aí ele refaz equações do primeiro grau, depois ele tenta do segundo grau outra vez, e ele vai avançando dentro, usando o tempo que ele tem, a habilidade que ele tem. E quando ele for para a escola, fala, bom, vocês aprenderam a equação do segundo grau. Então nós vamos aqui trabalhar um projeto de uma ponte, todo mundo vai trabalhar o projeto de uma ponte que usa a equação do segundo grau para achar o X, não sei das quantas. Minha área não é exatas, é biológica. Aí o professor vai circular entre as turmas, aquele aluno que teve dificuldade, aí o professor vai chegar com ele, não, olha aqui, ó, é assim, 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 ali, ele e aquele aluno. E assim para todas as séries. E principalmente lá na escola infantil, no primeiro grau, utilizar técnicas que são utilizadas há décadas em escolas do país do primeiro mundo, por exemplo, a taxonomia de Bloom. Taxonomia de Bloom numa sala de alunos, não vou tentar explicar, mas por exemplo, eu vou explica como se eu tivesse 5 anos. Então tá, vou contar a história do Chapeuzinho Vermelho. Eu contei a história, começo, meio e fim, tá? Todo mundo conhece a história do Chapeuzinho Vermelho. Aí eu vou para os alunos, eu sou o professor, e pergunto, por que tudo isso aconteceu? O que teria que ser feito para que isso não acontecesse? Cada um dá a sua opinião até chegar na opinião correta, que é obedecer à mãe. A mãe mandou ir por um caminho, a Chapeuzinho foi por outro. Mas eles descobrem isso. Você não dá sermão, nem ensina nada. Eles concluem isso, né? Aí vai para o lobo. Por que o lobo é mau? Ele é mau porque é feio ou ele é feio porque é mau? Todas as pessoas más são feias? Ou todas as pessoas feias são más? Por que o lobo está na cor preta? Por que as coisas negativas têm que ser pretas? Aí você vai questionando, contextuando a história e os alunos recontam a história. E no meio disso, você vai introduzindo a capacidade de pensamento crítico, a capacidade de criatividade, a capacidade de gestão de pessoas, enfim, assim, só com a taxonomia de Bloom, é taxonomia porque ela são 7 perguntas
que vão desenvolvendo, né? Então, esse é um exemplo que não é utilizado na escola brasileira, né? Nossa, e que é maravilhoso, né? Quanta coisa, que riqueza. Eu acho que nunca mais ninguém vai escutar, né? Nenhum dos nossos ouvintes vai contar uma história para os filhos ou ouvir uma história desse tipo da mesma maneira, né? Que riqueza. E como seria uma forma da escola, da história acabar bem para todo mundo? Quem sugere uma coisa? O lobo. Precisa matar o lobo? Por que matou? Chama o caçador, chama o lobo, vamos conversar. Quem sabe eu vou fazer uma torta para o lobo? A gente pensava mal do lobo, vamos ouvir os problemas dele. O que ele tem? O que está acontecendo? E aí vai. Né? E isso vale para N situações. Isso passa também muito pelo preparo dos professores também, né? Com essa metodologia. Sem dúvida. Claro. Agora, você sabe quais são os cursos mais fáceis de passar nas universidades e aqueles que sobram vagas, né? São justamente os cursos da Faculdade de Educação. E com razão, porque o que se paga com o professor é muito pouco. E não é só no Brasil, aqui também. Ah, pois eu ia te perguntar. Paga-se muito, claro, em comparação com o Brasil, paga-se muito mais, lógico. Né? Mas também, então, socialmente, não é um profissional tão valorizado como deveria? Não, professor aqui se fala por ano, né? Mas um professor aqui do ensino fundamental, que para mim é o mais importante de todos, quando você forma realmente o caráter do aluno. Um professor aqui de ensino fundamental, do início, ele ganha em torno de $40 mil por ano, perto de um analista de sistema que ganha $110 mil por ano. Então, um professor ganha muito menos da metade que um analista de sistema. Não pode ser assim. Mas aqui é diferente, por exemplo, dos países escandinavos. Lá, a profissão de professor é valorizada. Diferente dos países orientais, Japão, China, Hong Kong, Vietnã, onde os professores são cultuados. E assim como os velhos. Eles dão valor nos velhos, que não é experiência, né? Esse nome é errado, é vivência. Experiência é aquilo que você experimenta, vivência é aquilo que você vive. Né? Então, a vivência é valorizada demais. E em contraste, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, há um desmerecimento do professor e dos mais velhos. Então, agora, a gente pegar um pouquinho do outro aspecto cultural. O que te chamou mais atenção aí, que te surpreendeu do americano? Eu já tinha morado aqui antes, na Califórnia, nos anos 80. Mudou muito o país. Não havia essa polarização como de resto há no Brasil. Né? Mas é a facilidade que as pessoas têm de se reunir em nichos ideológicos através das redes sociais, mas, mesmo assim, a civilidade aqui me encanta. Então, as pessoas aqui são extremamente civilizadas. Você tem um cruzamento de 2 ruas, você tem 4 carros chegando ao mesmo tempo. O que chegou primeiro, sai, o que chegou, cruza, os outros esperam. O que chegou em segundo lugar, sai, os outros esperam. O que chegou em terceiro, sai, o que chegou em quarto, sai. E funciona como um relógio. Né? No Brasil, isso não funcionaria. Não funciona assim. Nós fomos num parque aqui, onde tinha uma ponte que passava um carro de cada vez. Estava bem movimentado, era um domingo, e aí tinha carro de um lado e do outro. Aí vinha um de lá, passava. O segundo, que estava atrás dele, esperava. Aí vinha outro do outro lado e passava. Passava um, vinha outro. Passava um, vinha outro. Se fosse no Brasil, o primeiro carro que entrasse na ponte... Segundo ia, cola. Segundo, terceiro... É isso aí. Infelizmente. E isso passa pela educação também. Passa pela educação. Não há solução para o Brasil sem melhorias, sem investimento em educação. Não há solução. Acho que para nenhum país, né, Marcos? Não há solução mesmo, né? Enfim, você morou na Califórnia também, que é o maior produtor atualmente de laranja, né? E não, era Flórida. Era Flórida, mas eu acho que a Califórnia passou à frente, não?
Enfim, de Não, qualquer o que sorte. houve nos anos 80 foi que a laranja brasileira, na verdade o suco, né, porque ela vinha em forma de xarope, né? Aliás, eles são os maiores consumidores, eu disse errado, o maior produtor acho que É, até o Brasil, mas eu acho que é o os Estados Unidos são, Brasil, exatamente. e são poucas cidades, cidades aí do interior de São Paulo, que derrubaram a Flórida na época. A Flórida produzia laranja para os Estados Unidos inteiro, então a economia toda, inclusive Claremont, a economia era baseada na laranja. Sim. Aqui ainda tem a principal, tem uma torre na cidade que chama Citrus Tower, que a cidade é laranja, pintada de laranja, enfim, muitas casas ainda tem os silos onde se guardava laranja, mas os laranjais aqui você vê um ali e outro aqui abandonados. Não tem mais. Foi a laranja brasileira que acabou com a Mas o, cultura da laranja na Flórida, porque era mas mais o, barata, né? E aí a Flórida procurou outros potenciais, né, que ela tem. A Flórida, por exemplo, hoje, o sul da Flórida, South Florida, eles estão querendo que lá se torne o Silicon Valley do leste. Há um investimento muito grande na Flórida, lá perto de Miami, Palm Beach, Fort Lauderdale, para lá ser um hub tecnológico, como o Vale do Silício na Califórnia. Muitas empresas já estão lá. Alguns estados americanos, Marta, estão perdendo muitos moradores, muitos habitantes. A Califórnia é um exemplo. Você dá o exemplo mais conhecido, que é do Elon Musk, da Tesla. Ele se transferiu para o Texas. E aqui, os estados são muito independentes, né? São Estados Unidos, e eles brigam entre si por esses potenciais que geram impostos, que geram empregos, essas empresas. E o Texas e a Flórida hoje está atraindo um número muito grande de pessoas. A cidade onde eu moro, Claremont, nesses 3 anos que eu estou aqui, acho que ela cresceu uns 50%. É muito grande o fluxo de pessoas. Você vê obra em todos os lugares. Economia pujante. E muitas empresas de tecnologia estão vindo para cá também. Você está muito perto do Walt Disney World. Vocês costumam? Disney World são N atrações. Disney World, que são 4 ou 5 parques diferentes, né? E a Universal. E os em volta, né? A Universal, que também é concorridíssima. Existem várias e várias e várias atrações turísticas em Orlando. Museus, as pessoas vêm para Orlando pensando em Disney e Universal. Quando chega aqui, não dá, 15 dias não dá, 30 dias também não daria. Eu moro aqui há 3 anos e eu tenho um adolescente em casa e tem muitos lugares ainda que eu não fui. E vocês têm o hábito de ir aos finais de semana? Tem, o final de semana passado nós fomos ao Busch Garden, fazia tempo que nós não íamos, que é em Tampa. Pegamos um frio aqui, está no auge do inverno, não é comum frio na Flórida. O Busch Garden, a época que eu fui em Tampa, era quem tinha a maior montanha-russa. Eu acho que hoje não tem mais esse título, né? Mas não sei se é maior, mas as mais radicais são lá. Eu inventei de ir numa, e não era a mais radical, a Chita, mas durante o trajeto inteirinho eu me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? E a meninada se esbalda, né? E você se encontra muitos brasileiros, com certeza, né? Porque sim, o brasileiro invadiu Miami. A comunidade brasileira aqui é grande, não é a maior, né? Nós temos aqui outras comunidades muito maiores do que a nossa. Mas a nossa comunidade se concentra basicamente no Intermare e na região do Metro-Oeste. Então você tem lá restaurantes, você tem lojas, você tem, enfim, tudo brasileiro. E aqui também os americanos também já vão no rodízio, no chamado rodízio nosso, que são as churrascarias, as steakhouses, os famosos rodízios, que virou o Brazilian Way. Vem várias e várias delas e sempre concorridíssimas e caríssimas. Carne aqui também está um absurdo, já foi tempo que foi barato. Você tem ideia de quanto custa um rodízio? A última vez que eu fui, acho que eu paguei por pessoa $70. Uau. Então nós somos 210 dólares, né? Então isso vezes salgado, 6, né? 210. R$1.260 para 3 pessoas. Deixa eu te falar que o nosso programa também tem uma pegada turística, né? Desses parques todos,
muitos são muito conhecidos, a Disney, Epcot, como você falou, Busch Gardens, SeaWorld, Wet n Wild, enfim. Qual que não é tão badalado assim, que você dizer, poxa, o brasileiro podia vir e conhecer esse parque? Olha, padrão básico, Universal e Disney, né? Sim. Mas vale a pena conhecer o complexo do SeaWorld e do Busch Gardens, que é o mesmo complexo. Você compra, que é bem mais barato que os outros dois. E o Busch Gardens, para mim, é um dos mais agradáveis, se não o parque mais agradável. Porque durante o verão é impossível o calor aqui, e é quando os brasileiros vêm. Então as filas são enormes e os parques não têm muita árvore. Eu acho que eles já fazem de propósito, para a pessoa circular, para consumir. E o Busch Gardens não, é super agradável, muito arborizado, enfim, tem uma montanha-russa lá de madeira ainda, que é uma atração à parte. É uma montanha-russa normal, aquelas montanhas-russas normais, não vira de cabeça para baixo, não dá, enfim, mas é de madeira. Né? Então o barulho assustador. É assustador. Né? As montanhas-russas mais divertidas estão no Busch Gardens. E o SeaWorld é uma atração à parte, né? Também um parque muito bom. Tem uma montanha-russa lá, a gente fala montanha-russa, mas não é bem montanha-russa, né? Que a pessoa viaja de bruços. Você é amarrado, então você fica de cara para o chão. Eu vi uma imagem, eu até postei no meu Instagram. Manta. Falei, gente, coisa diferente isso. É para quem tem nervos de aço, porque você dentro de um carrinho, sentado, você já passa apuros, imagina virado de cabeça para baixo, pendurado, e aquilo numa velocidade que começou, não tem jeito de parar, não, pode pedir. Pode chorar, pode chorar, gritar. A minha esposa, a primeira vez que nós viemos aqui foi em 2010. Nós nunca tínhamos entrado num parque. O primeiro parque que nós fomos foi SeaWorld. Fizemos aí um cronograma de idas e vindas. O primeiro foi SeaWorld. Primeira coisa, o primeiro brinquedo que ela foi essa manta. Eu estava recém-namorada. Eu olhei e falei assim... corajosa! Eu falei, não vou nisso. Ela foi justamente com a minha filha, que eu falei no começo. E eu fiquei na saída. E a minha filha veio na frente. Eu falei, cadê sua mãe? Ela falou, ela tá vindo aí, pai, mas ela não tá muito boa, não. Sim. Quando eu vi a cadeira, ela estava verde. Acabou o nosso passeio ali. Nós tivemos que ir embora. A pessoa paga para isso. A pessoa paga. Pagou para passar. E, claro, mas foi uma lição. Né? Ela nunca mais... A máxima que nós fomos foi nessa, da semana passada, lá no Busch Gardens. Mas tem tantas outras atrações aqui, tantos parques ecológicos maravilhosos. E você já passou algum perrengue aí? Conta algum perrengue aí, alguma situação delicada. Bom, esse já foi um perrengue danado, difícil, né? Eu não sei se eu vou me lembrar, mas tem um grande amigo meu, é brasileiro também, mora em Orlando. Ele foi nessa mesma montanha-russa que eu andei semana passada, chama Cheetah, e ela vira de cabeça para baixo, numa altura muito grande, mas é rápido, né? Fecha o olho, vira, você vai embora. E numa dessa... Eu ia embora mesmo. E numa dessa aconteceu algo, e quando acontece algo, elas brecam imediatamente. Enquanto eles não acham, porque é uma questão de segurança, sim, super rigorosa. Então, se aconteceu, se deu um sinal, alguma coisa, é super seguro. Só que com essa segurança toda, o meu amigo ficou lá em cima de cabeça para baixo. Não, oh não. Seguro só para aquela... Tem uma espécie de um colete cinto, que desce, né, que segura você pelo ombro. E ele ali olhando para baixo, parado. Né? E o medo, porque aquele sistema, ele abre, né? Quando você chega no final, aquilo abre. E o medo, você já tinha dado um defeito em alguma coisa? Você já estragou? Por que não pode estragar esse colete? Por que não pode estragar esse colete que estão me segurando aqui? E do lado dele tinha um delegado da Polícia Federal, que é até muito conhecido, aí acho que eu não estou autorizado a falar o nome.
que era amigo E chorava, dele. né? Chorava, vai perder a Mas o moral. desespero, e esse meu amigo, acabou que ele parou de preocupar com a altura e começou a preocupar com o amigo. Então, o pouco que ele movimentava o braço, ele dava com a mão na cabeça, no cocuruto do delegado. Mas, Gê, você enfrenta bandido, você dá tiro, você está com medo. Esse delegado nunca andou em nenhuma outra montanha-russa na vida, segundo consta. Meu Deus do céu, que experiência. Nunca mais vai andar, eu posso apostar com você. Mas esse amigo meu, ele chama Amadeu, ele continua andando, ele gosta das radicais. Eu não sou muito chegado, não. Eu não vou no lugar e entro, fico olhando primeiro, igual essa da manta que a minha esposa foi, né? Primeiro eu falei, não, deixa eu ver primeiro, e aí eu evito um pouquinho alguns perrengues dessa forma. Mas é muito interessante, tem muita coisa aqui que a gente aprende. Por exemplo, parar no pare. No Brasil, aqui você para no pare. Uma vez eu lembrei de um perrengue, estava entregando uma pizza em São Francisco, na Califórnia. Eu morei em São Francisco um tempo. Eu era delivery de pizza naquela época. Entregando a pizza, e já era assim umas 11, meia-noite nos Estados Unidos é muito tarde, porque mesmo lá na Califórnia, que é mais liberal do que aqui, as boates, que são boates, fecham 2 horas da manhã. Acende a luz, acabou. E os bares, etc., fecham 11, no máximo. E eu estava ali naquela cidade vazia, um frio, devia estar uns -3, entregando pizza, sozinho na rua. Aí tinha os pares, né? Aí eu já não parava mais. Eu ia, dava uma brecadinha, seguia. Ia, dava uma brecadinha, não parava. Quando vem a carro da polícia, eles ligam aquelas luzes e jogam a luz em você, que é um negócio assustador. Cinema, né? Assustador. Ainda mais de noite. Eu falei, nossa senhora, estou preso, né? Parece aquele disco voador do Contatos Imediatos do 3º grau, aquele ponto de luz piscando. Aí o guarda veio, né? Ele falou, você não parou estaticamente, você tem que ficar estático e depois seguir. Eu falei, mas seu guarda, eu mostrei a pizza, eu estou trabalhando. Aí o guarda falou assim, a pizza vai esfriar. Eu estou trabalhando. O guarda olhou para mim e falou assim, eu também. Então, você está frio para você, está frio para mim. Seu trabalho é entregar pizza, o meu é dar multa, toma aqui. E teve a multa, não acabou em pizza. Não tem perdão. Não tem perdão. A gente aqui tem que andar by the book, como eles dizem, seguir a regra mesmo. Mas isso é bacana, isso eu acho que faz falta aqui a gente ser mais... A gente é muito permissivo, né? No brasileiro, nós todos somos muito permissivos, a gente foi educado assim, enfim, mas a gente tem que acordar mesmo para isso, para ver que as coisas funcionam aí fora, muito por conta disso. Outra coisa, Marta, que eu queria ter a oportunidade de falar, porque muita gente passa por isso. Se você quiser tentar um desses vistos, tem vários vistos, né? Por exemplo, analista de sistema é uma profissão que está em falta aqui, mesmo pessoal de saúde também. Então, se a pessoa tiver uma formação específica nessas áreas, pode aplicar para esse tipo de visto. O mesmo esse de altas habilidades. Existem vários. Eu conheci, por exemplo, um ex-jogador de futebol do Flamengo, inclusive ele jogou na seleção brasileira, que aplicou para altas habilidades no futebol. E realmente tinha todos os comprovantes que ele era, né? E ele conseguiu? Ele conseguiu? Conseguiu. Então pode falar o nome dele, Marcos? Eu não conheço muitos jogadores. Eu também, Marco Antônio. Ele era jogador do Flamengo, atacante do Flamengo, e Marco Antônio. Outro famoso do Flamengo que mora aqui é o Fio, da música Fio Maravilha. Uhum. Né? Esse eu conheci lá. Maravilha, nós gostamos de São você. Francisco. Exatamente, ele está lá. E ele aplicou daí. Então a pessoa pode aplicar para o visto sem passar o perrengue de ter que entrar aqui como turista. Primeiro que se você entra como turista para depois aplicar para o seu visto, você já é mal visto. Você como que enganou. Então é melhor que a pessoa vir com visto de estudante, como eu vim, e aqui
você optar por transferir ou tentar um outro visto. Ou então faz daí mesmo, é a mesma coisa. Não é um bom negócio vir para cá como turista para depois tentar o visto. Isso aí fica a dica mesmo para quem pensa em migrar, né? O papo está muito bom. Nossa, ficaria aqui um tempão conversando com você, mas a gente tem um tempo de programa e eu costumo encerrar perguntando o que o brasileiro pode ensinar ao americano e o que o americano pode ensinar ao brasileiro. Para o americano em geral, a sociabilidade, a alegria de estar junto dos brasileiros, ela é extremamente superior à do americano. Não tem nada mais sem graça do que uma festa de americano. Por exemplo, eles te convidam para um aniversário, por exemplo, de um filho dele, filho adolescente, e vem o convite, no convite está lá. Você está convidado para o aniversário do meu filho tal, das 8 às 10. Aí você vai, deu 10 horas, levanta todo mundo, ajuda a arrumar a cozinha, ajuda a arrumar as coisas, e acabou a festa. Pode estar o papo rolando, pode estar agradável, pode estar... Nós temos vários amigos americanos, né? E eles ficam maravilhados com as nossas festas. Uma festa de brasileiro não tem fim. E não para de servir. O brasileiro faz questão de cortar a carne, levar a carne para a pessoa. Oh, seu serviço, seu copo está vazio. Vai lá, põe mais cerveja. Eles não estão acostumados com isso. E o que eles têm a oferecer para nós, a ensinar para nós? A educação, a civilidade. São duas coisas diferentes. Sociabilidade e civilidade. Nós somos sociáveis e extremamente desorganizados em termos cívicos. Eles são muito amarrados socialmente, mas em termos de civilidade, eles são muito bons. E é isso que faz a diferença aqui. O que é feito é para ser feito naquele horário. A reunião é 8 horas, você chega 8 horas. Chega 8h05, você não precisa ir, sabe? Então, isso você aprende. Aqui aprende. Não tem uma desfeita maior de você marcar uma hora e não chegar na hora. E o brasileiro é mestre nisso, né? E a reunião tem hora para começar e vai terminar com uma festa. Então você acaba no final do dia, Marta, rendendo o seu tempo, porque você fala, hoje eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Então até uma questão de produtividade, a civilidade bom. Muito legal, Marcos. Valeu demais. Valeu, Marcos, valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo neste episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato. Então vamos lá, com o nome Brasileiros Longe de Casa. Você me encontra no Instagram, no Facebook e no site. Você pode ainda escrever para brasileiroslongedecasa@gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Tchau!